Você vai conhecer comigo hoje uma história de superinteligência. Olha, nós viemos aqui até a cidade de Varjota para contar para vocês, mostrar para vocês um pouco da história de um jovem que é um verdadeiro inventor. Acho que eu posso chamar de inventor, posso. A criação dele deu a ele notoriedade, assim, por todo lugar que passa, aqui na Varjota, todos o conhecem, né? Ele simplesmente criou um robô. Né? Você já assistiu aqueles filmes em que aqueles inventores criam robôs e robôs e robôs? Pois é, ele criou um robô, né? E nós viemos aqui para conhecer um pouco mais deste robô. Esse robô que chamou tanta atenção porque ele é feito com materiais de sucata, né? Materiais que a gente encontra no lixo, materiais que para nós muitas vezes são lixo, mas que para ele são oportunidades. A gente vai conhecer todo o laboratório. Ele tem um laboratório onde ele faz as suas invenções, onde ele inventa, cria e faz tudo acontecer. É incrível. O nome dele é Ederferson. Eu vou chamar de Ed porque esse nome é muito difícil. Ederferson é o nome dele. E ele vai mostrar pra gente um pouco mais da criação deste robô, que ele já está desenvolvendo a versão mais nova, tá? Ele não para por aí, não. E a gente vai... Olha, falando em robô, acabei de encontrar aqui um robô... Um quê? Robô manga, do sítio Além. Um robô manga? Eu sou o robô manga do sítio do vizinho. Eu acho que tá tendo uma trombose aí, né? Como é? Eu falo como é que o Batoré fazia o Batoré. O Batoré da Praça é Nossa. Eu fui tentar imitar, o robô saiu, foi o Batoré. É um robô do Pica-Pau, né? Pois você sabe que a gente vai mostrar um robô de verdade hoje, né? É, um robô, estou ansiosa. Você vai tentar conquistar o robô? Vixe Maria, aí o robô vai roubar meu coração, né? Mas você... Olha, nós vamos conhecer hoje como é o nome do rapaz. O nome do rapaz, você sabe ver se você sabe falar português. Ederferson. Ederferson, né? Vamos chamar de Ed, né? Ed, porque nós somos mais íntimos, né? Mas nós vamos conhecer esse robô. E eu quero saber o seguinte, você acha que... Não, você não tem capacidade, mas você acha que você conseguiria criar um robô do jeito que ele criou o dele? Não, sério. Porque é incrível, né? Depois eu concordo contigo, eu não teria essa capacidade. Porque o robô, ele é todo feito com peças, a gente vai já mostrar pra vocês, tá? Vamos já mostrar pra vocês como é que ele é feito. Eu não sei, porque eu desmonto uma caneta, eu não consigo montá-la de novo, sempre sobra uma peça. Uma caneta, quem dirá um robô, né? Bom, a gente vai agora conhecer o laboratório. Você já entrou num laboratório de robótica? Não, nunca. Essa vai ser a primeira vez. É. Ó, nada de furtar, nada de roubar, deixe tudo lá, deixe lá. Não se preocupe não. Nada de furtar. A gente vai conhecer agora o laboratório, vamos conhecer. Só rouba o quê? Eu só roubo manga do sítio ou siriguela dos pés, assim. Só, né? Só isso. Vamos conhecer agora a história do Ederferson. Conhecer a história do Ed, conhecer todo o laboratório dele. Enquanto isso, antes da gente mostrar a história dele, você vai ver agora um pouquinho do robô que ele criou. Você vai conhecer agora, vou colocar aí pra você os vídeos, né? Eu fico com o robô falso, dá uma olhadinha como é o robô que ele criou. Olha. Na matemática, na geometria, na física e na astronomia, é considerado um dos maiores matemáticos de todos os tempos. Refere-se à matemática como a rainha da ciência. Olá, nós estamos procurando um rapaz que inventou um robô, você conhece? Inventou um robô? Foi disso, é muito grande, né? O cara criar um robô, E por que é doidice? Maria, um robô. Queria um animal, uma pessoa, né? Você se colocaria a criar um robô? Ou a fazer algum tipo de invenção? Não, paciência não dá não, tem paciência pra isso mais, né? Pô, muito importante, né? Um vajotense, tão inteligente, coisa boa, né? Mostra que aqui a gente tem pessoas com capacidade, né?
de inventar um robô é muito bom. Claro, Ó, então você tá por dentro do assunto. O que você acha dessa história de criar um robô? bem interessante, porque além de ter reutilizado os materiais, ele ficou conhecido na cidade. Deixa eu lhe perguntar, você conhece um rapaz que inventou um robô? Não, Esse "ih", aí a marca registrada é sua? nossa, é sacanagem. Ele... Passa de novo aí, de novo. Ih! Ô, inferno, patecão. Vamos lá, gente. Além desses conhecimentos, teremos o nosso filme e ficará Você viu que incrível robô? Vi, interessantíssimo. Bom, e agora a gente vai conhecer de perto, né? Vamos aqui, chegando aqui vamos visitar o laboratório de robótica. O laboratório de, De Dexter. no caso de Ed, né? Laboratório de Ed. Vai logo na frente. Primeira dama, né? Primeira dama aqui é. Ah, olha lá, olha. Vai passar um mês. Botou a cabeça. Olha lá gente, peraí, calma aí, deixa eu chegar. Gente, que escada alta. Vamos mostrar. Aqui, ó. Lá é o laboratório. Aquele laboratório ali. Eu nunca vi um laboratório assim. Eu sempre vi laboratório de ciência, de escola, né? Mas Me encantei com as luminárias. vai bem querer fazer em casa também, né? Bom, vamos conhecer o laboratório. O laboratório, vai, pode ir na frente, vai na frente. Isso, não quebra não. Se quebrar é mais caro, né? Meu Deus. A câmera é igual gravar os Trapalhões, né? Tá aqui o nosso gênio, nosso inventor, cientista robótico, né? Tudo bom? Tudo ótimo. Eu tava falando aqui, teu nome é Ederferson, mas a gente pode chamar de Ed, né? Pode ficar à vontade. Pode. É mais fácil, né? Mas por que te deram esse nome de Ederferson? O que quer dizer? Eu nunca parei pra pensar, sabe? Eu acho que é mais uma questão do meu pai mesmo. Ele foi sempre muito criativo. Sempre gostou de diferenciar as coisas, sabe? Então, não foi diferente. Ele inovou, vamos dizer assim. O meu irmão também é bem diferente o nome dele. Qual é o nome dele? Jafferson. Jafferson. Eu achei assim, ele falou assim, eu nunca parei pra pensar, né, sobre o nome. Fez um robô, mas nunca parou pra pensar da questão do nome. Bom, Ederson, aqui é o seu laboratório. Sim. Aqui é onde ocorre todos os meus estudos, o desenvolvimento dos meus projetos, né? É aqui onde eu faço a pesquisa, aonde eu monto, aonde eu testo, aonde eu às vezes dá problema, eu desmancho de novo e por aí vai. Mas como foi que começou? Porque esse espaço não era assim. Como foi que começou o seu interesse pela robótica, pela invenção, para criar um laboratório desse? Como é que começou tudo? Pronto. Começou pela minha área de trabalho que eu escolhi. Desde cedo eu sempre fui muito apaixonado por eletrônica. E foi algo que desde muito cedo mesmo, para você ter noção, na creche eu já estava ligando luzinha com pilha e tentando acender alguma coisa, né, diferenciando mesmo, sabe? Já foi desde cedo, né? Desde cedo, né? E quando eu cresci, não teve outro caminho. Eu escolhi mesmo a eletrônica para trabalhar, né? Então, eu passei a fazer reparos em equipamentos eletrônicos aqui para a localidade, né? Foi o meu trabalho principal e que me agregou uma quantidade muito grande de conhecimento, né? E vontade. Mais ainda, eu fiquei apaixonado pela área da eletrônica. Foi se motivando. Com quantos anos você começou a desenvolver serviços para a localidade? Eu acho que pela faixa dos meus 16, mais ou menos, eu já estava 16 muito cedo, né? atuando profissionalmente já com reparos simples, mas reparos, né? Tipo, ajeitar um controle. Isso, uma lanterna que quebrou um fio, um radinho, alguma coisa simples. Esse espaço aqui não existia nesse tempo. Não. Tudo começou nessa pequena área, né? Aqui foi a gente alocando à medida que foi ficando grande, né? Mas tudo começou aqui, que é consideravelmente bem mais pequeno, né? Pronto. Eu cheguei num ponto em que o consertar eu passei a levar como um trabalho, mas assim,
eu queria mais, eu queria fazer também, eu queria ter essa curiosidade de como seria construir, projetar circuitos eletrônicos, né? E eu sempre tive essa curiosidade, sempre fui muito apaixonado por montar, fazer, né? Então foi daí que eu comecei a conciliar com o trabalho as minhas pequenas invenções aqui, só para mim mesmo, sabe? Eu via alguma necessidade que eu tinha e eu criava um pequeno dispositivo para me auxiliar com aquilo, né? Qual foi a tua primeira necessidade, a tua primeira invenção? Pronto, eu posso dizer que foi algo relacionado ao meu trabalho, né? A gente sempre tem necessidades de ferramentas mais avançadas, né? E nessa profissão principalmente, né? Então, a questão financeira sempre foi muito considerável para mim, sabe? Então, eu não tinha como comprar ferramentas muito caras, né? A maior parte das minhas ferramentas no início, que me auxiliaram bastante no meu trabalho, foi eu mesmo quem montei, utilizando conhecimentos, né, e material de sucata, que é um ponto bem importante, né? Os meus projetos, eles diferem nisso, né? Que eu uso abundantemente a sucata como matéria-prima, né? O que dá o diferencial, né? E, querendo ou não, adiciona um desafio gigantesco, né? Que é algo que teoricamente não funciona mais, sim. E aí você tem que ter todo o trabalho de fazer funcionar para poder utilizar, né? Então, você sempre usou sucata. Quando foi que você começou que, tipo assim, eu acho que sua mãe deve ter pensado assim, menina, agora vai fazer minha casa virar um lixão, né? Porque trazer tudo de lixo pra cá, mas pra você não era lixo, era material de trabalho. Como foi que começou você a trazer sucata pra dentro de casa? Eu diria que, com a medida que eu fui progredindo na profissão, como a minha oficina não tinha como pôr ela em um ponto específico, né? Eu tive que colocar ela dentro de casa, porque assim, era o meu sustento, sabe? Então, quando a gente conserta equipamentos, a gente tem necessidade de ter uma matéria-prima para conseguir componentes para consertar, sabe? Então, meio que pra gente foi mais uma necessidade, sabe? Do que em si um sacrifício. Foi mais assim uma necessidade que a gente teve de conseguir essa matéria-prima para poder seguir atuando no mercado, sabe? Aí, todas essas razões foram, vamos dizer assim, pilares que me levaram para eu poder exercer, né, os meus projetos e os meus trabalhos também, né? Porque a matéria-prima, né, foi o que possibilitou eu atingir um patamar assim alto, grande, né? De que se eu planejasse comprar, eu não teria condições assim financeiramente, sabe? Foi o que te deu a oportunidade, né, de poder começar. Porque a gente tem que começar de algum lugar. Agora, o robô, como é que é o nome do robô que você me disse? Eu esqueci. Helix. Helix, é esse aqui. Vamos ficar aqui pertinho dele, porque ele é a estrela, né? Ele é a estrela da matéria. Ele aqui tá desmontado, né? Tá desmontado porque você tá trabalhando na nova versão, vamos já falar sobre isso. Mas eu quero saber o seguinte. O que foi que te motivou a fazer um robô? Como foi que você dormiu e acordou pensando, vou fazer um robô? Pronto. O Helix, ele surgiu de um desafio que eu recebi. Eu vou contextualizar um pouquinho. Essas invenções que eu de vez em quando fazia e tal, eu comentava com os meus colegas técnicos, né, de profissão. E eu sempre fui conhecido entre eles por isso, sabe? Ocorreu uma situação aqui na região de uma diretora, né, que tinha uma festa de fim de ano para as crianças para fazer, e ela pegou um tema que ela é muito interessante, robótica, sustentabilidade, meio ambiente. Acho que era esses os temas, sabe? E ela queria algo para diferenciar, além de só fazer decorações. Ela principalmente na parte da robótica, né? A robótica já estava ficando assim bem alta nas escolas, né? Então era super interessante algo já para a gente chamar ali de um robozinho, alguma coisa para diferenciar mesmo na festa, sabe? Então essa diretora ela passou a procurar alguém que pudesse ajudar ela, né? Ela recorreu primeiro aos técnicos de eletrônica da região. Então ela acabou conhecendo um amigo meu técnico e ele pensou assim, opa, eu acho que eu conheço uma pessoa que vai lhe ajudar. E aí ela veio, me procurou e a gente se conheceu. Então ela me propôs, né, entre aspas, esse desafio. Mas, assim, tudo simples. Ela não botou, assim, vamos dizer assim, exigências que fosse
extremamente complexo, ela foi bem simples. Então, não foi nenhum desejo seu fazer o robô, você foi desafiado a fazer algo mais simples, só que você saiu do mais simples e fez como é o nome dele? Como esqueci de novo? Helix. O Helix, né? Você fez ele todinho superando o desafio dela. Então, mas não partiu de você um dia, eu sonho em fazer um robô. Não, inicialmente não. A gente na vida sempre tem que ter um pontapézinho pra alguma coisa, né? É, com certeza. E esse foi o meu, né? Mas você, quando ela te deu o desafio de fazer, né? Você começou a ir atrás das coisas, você já tinha alguma coisa ou foi tudo do zero? Pronto. Eu comecei, no início, fazendo exatamente o que ela pediu, né? Algo simples, porque, querendo ou não, na época eu tinha a minha rotina e era bem, assim, ocupado, né? Eu realmente, eu não via eu naquele momento me comprometendo, assim, muito demais, assim, sabe? Mas, assim, a gente muda, né? Com o processo que eu fui fazendo, eu fui pensando assim, poxa, é algo tão diferente, né? Um evento e tal. E também, na época, eu estava muito empolgado porque eu estava estudando diversas coisas novas para mim, referente à engenharia, essas coisas assim, e eu estava mesmo querendo algo para pôr em prática esses conhecimentos. Aí juntou o útil com o agradável, né? A fome com a vontade de comer. Isso, justamente. Então eu pensei assim, eu acho que eu consigo fazer isso aí melhor. Então foi aí que eu resolvi mudar tudo, todos os meus planos. Eu resolvi me dedicar apenas ao projeto. Eu cheguei a ter dificuldades por eu ter que parar mesmo de trabalhar para dedicar 100% do tempo ao trabalho do robô. Então eu parti para uma jornada de focar num plano, né? Planejar exatamente o que eu ia querer. Eu não tinha muito como escolher como e com que exatamente eu iria construir, porque era moldado ao que eu conseguia. Então, o único objetivo que eu tinha e a única certeza que eu tinha era que eu queria algo que chamasse bastante atenção. Aí eu parei para pensar, o que chamaria atenção no âmbito da robótica? Aí você começou a trabalhar em cima, você fez o melhor que você pôde com aquilo que você tinha, né? Com aquilo. Agora, quanto tempo você levou para desenvolver, desde o pensado, o organizado, conseguir as peças, até a finalização? Quanto tempo levou para você terminar ele? Pronto. A versão 0 do Helix, ela foi terminada dentro do prazo que ela pôs, que foi de 3 meses mais ou menos. 3 meses? 3 meses. E aí você fez em 3 meses a versão 0. Essa aqui é a 0? Essa daí é a 1. Ah, tá. Então ele teve uma versão anterior a essa. Isso, uma versão anterior. A versão 0, né, a gente vai dar mais detalhes disso depois, mas a versão 0, ela era a mais simples de todas possível. A 0, ele já tinha essa aparência de robô grandão, ele já tinha todos esses motores que permitem os movimentos, porém ele era 100% controlado por mim, como se fosse uma marionete, certo? Ele ainda não agia de fato como um robô deve agir, de pensar e se mover por conta própria, mesmo que tenha sido ensinado antes, certo? A versão 0, essa era a característica principal dela. E aí com a 1 ele foi evoluindo. Pronto. Né? Na 1 ele já conseguiu a capacidade de aprendizado, ou seja, dele poder ser treinado antes e executar o que ele aprendeu, né? E conseguiu também a capacidade de falar, né? Algo que é muito chamativo nesse tipo de projeto, né? De falar mesclando com essas capacidades, né? O que tornou possível ele, por exemplo, atuar em peças de teatro. O robô... Não. O robô foi ator também? Sim, também. Não. Inclusive ele ganhou prêmios por isso. Ele... Não, ele foi ator, já foi pro teatro? Sim, já foi pro teatro já. E ele ganhou prêmio por causa da atuação? Sim. Realmente. Agora sim, olhando aqui pra ele, né? O robô premiado. Ele tá aqui na versão 1. Na versão 1. Mas ele tá desmontando. Você tá desmontado porque você tá trabalhando a nova versão dele, né? Deixa eu pedir o câmera pra ficar mais pra ali, porque a gente vai conseguir mostrar toda porque aqui eu tô vendo que isso aqui é uma corrente de moto. Sim. Que você usou pro mecanismo dele, né? Essas partes aqui dele, isso aqui é o que você reutilizou? Isso aqui são partes de pedestal de ventilador. Ah, sim, verdade. Aqueles ventiladores de pé grandão, né? E aqui são 4 partes iguais, ó, do mesmo ventilador. Eu tive que conseguir a sorte de conseguir 4 ventiladores idênticos pra dar certo.
Meu Deus do céu, você vivia no lixo, né? Atrás assim. Sim. Eu sempre tava procurando. Era uma das coisas que eu mais gostava de fazer. Pra mim era uma diversão, uma caça ao tesouro. A gente tinha aquela emoção de não saber o que ia encontrar, mas quando encontrava ficava muito empolgado e tipo assim, já sabia exatamente para que usar. Era como se fosse os requisitos que eu tinha para cumprir ali uma missãozinha, sabe? E é algo que eu amo demais, eu faço até hoje. Até hoje porque virou pra você. E aí, nós vimos alguns vídeos dele, né? Ele falava, né? Mas esse falar dele, como é que acontecia? Você dava um texto, era você que dublava, como é que funcionava? Pronto, o processo de fala do Relix, ele consistia em dublagem. Então, assim como o processo de treinamento de movimentos era feito posteriormente ao evento dele. Vamos supor que teríamos uma apresentação para amanhã, seria um aniversário, um exemplo, né? A gente pensaria num roteirozinho do que o robô ia falar e tal, cantar de parabéns, né? E o nome do aniversariante. E aí a gente grava, a gente treina ele, ensina os movimentos, o que ele vai fazer na hora, e a gente faz a dublagem. A dublagem quem faz é o meu irmão, né? Com a voz dele mesmo. A gente bota um efeito nessa voz e coloca num cartão SD. Esse cartão SD ele vai no sistema do Relix. E aí ele faz sozinho, ele se mexe sozinho e fala sozinho. Pronto. Lembra que eu disse o processo de treinamento, que a gente ensina os movimentos? Sim. Também nesse processo a gente indica qual falar em qual momento. Então ele, além de saber qual movimentação fazer, ele também falava, ele sabia o que falar, em qual momento falar. Mas ele começou a ser levado, além das escolas, começou a você levar ele para as festas de aniversário, para eventos também, o pessoal começava a contratar. Sim. O Relix chegou a fazer diversos eventos, desde sorteios, apresentações para a escola, né, peça de teatro, como eu tinha mencionado. Ele, de fato, chegou a dar várias entrevistas, né, e foi um verdadeiro sucesso aqui, a região ficou famoso mesmo o Relix. Até entrevista ele deu, ele falava, né, ó. Fala, bilu. A questão da fala, quando ele falava, o sistema sincronizava automático essa mandíbula. Então, ela mexia de acordo com a fala. Isso, tipo uma marionete mesmo, aqueles fantoches. Você nunca pensou, por exemplo, em ligar aqui uma antena pra cair um raio e ele criar vida? E aí chegar igual o robô, né? O Frankenstein, né? Aquele do Pica-Pau também. Você nunca pensou, não? Eu sempre pensei, porque ele é um cara tão legal, eu gosto tanto dele. Mas como é a personalidade dele? Ele é mais sério, ele é mais divertido? Ou depende do contrato? Pagando bem que mal tem? Ele é um cara bem legal, bem divertido, sabe explicar bem, ele é desenrolado, eu queria ser igual a ele. Essa que é a verdade. Você queria ser igual o robô. Agora, assim, ele te rendeu alguns prêmios, não rendeu? Sim. Reconhecimento, prêmio, quais foram? Sim, pronto. O Relix, ele tem ali, ó, ele tem vários prêmios de competições, né, por exemplo... Pega lá. Ele recebeu ao longo da... Ele tem quantos anos, que mal pergunte, esse robô? Ó, um cachorro, quando ele faz um ano, ele tem uma quantidade até boa de anos de um adulto. Que eu não sei qual é o ano da pessoa. Tipo assim, um ano de um cachorro equivale a 5 anos de um adulto, não sei. Um ano dele equivale por quantos anos de uma pessoa humana? Eu fico assim um pouquinho com dúvida, porque assim, beleza, né? Um cachorro, mas ele é uma máquina. E uma máquina, teoricamente... Dura mais, né? Então... Ele é imortal, deixa. Vamos dizer, né? Ele ganhou aqui em 2019. Em 2019, 2 prêmios de primeiro lugar no Ceará Científico, né? Aqui eu competi como equipe nesse tempo, né? E a gente um desses prêmios foi para robótica e o outro foi para a categoria artística, porque como eu disse, ele também encenou em peças de teatro, né? Esse segundo prêmio aqui, ele já foi para a fase estadual e ele tirou um segundo lugar na fase estadual, também na categoria artística. Então, ele é um robô premiadíssimo, né? Premiadíssimo e que também elevou o seu nome como profissional, né? Hoje você trabalha com o quê? Hoje eu trabalho com TI em uma empresa de telecomunicações aqui da região, né? Mas eu tô fechando contratos para conseguir uma oportunidade melhor, sabe? Crescer mais. Crescer. E hoje, por exemplo, você namora? Não.
Você nunca pensou em inventar uma namorada pra você? Não, ainda não. Podia pensar. E ele namora? Ele não. Ele podia ter uma namorada, né? É, pode ser uma opção pro futuro. Olha, quem sabe, fazer a namorada dele. Aí depois eles têm os robozinhos, né? Tudo direitinho. É o ciclo da vida, né? É o ciclo da vida. O que é que você mais inventou, além do Helix, né? O que é que você tem mais de invenção? Porque eu tô vendo aqui que o seu laboratório é todo inventado. Ó. Pode até mostrar aqui. Isso aqui é TV, né? É tela de televisão. São TVs de LED. Telas de LED, olha só. Que aí você adaptou todinha. Eu posso controlar elas, ó, para me escolher uma melhor iluminação para o meu ambiente. Eu tenho um sistema integrado aqui no meu ambiente de trabalho que gerencia diversos dispositivos aqui, né? Deixa eu pedir a câmera para afastar. Aí você controla daqui. Daqui você consegue desligar as luzes. Ligar o meu ventilador, né? Eu tenho um ventilador que ele é construído a partir de motor de impressora. Tem uma tecnologia melhor do que os ventiladores de mercado, dura mais e é mais econômico. Aqui também eu tenho a capacidade de, por exemplo, gerenciar tudo o que eu tenho eletronicamente ligado aqui. Se eu quiser dar uma saída na rua rapidinho, não quiser correr risco de esquecer algo ligado, eu posso só dar o comando, o sistema vai desligando uma a uma as coisas que eu estava usando, né? E não preciso me preocupar. Não precisa se preocupar. É você inventou a Alexia antes dela existir. Só não deu o nome de Alexa. Sucata. E com sucata, né? É mais barato fazer com sucata? Com certeza sim. E assim, muito mais divertido. Assim, eu já trabalhei com algumas coisas que eu comprei e tal. A gente, de fato, é algo legal de se fazer. Mas o sentimento de você se desafiar construindo algo com sucata é muito maravilhoso. Quando você consegue, você se sente realizado. É algo muito legal. Ah, eu imagino mesmo. Agora, você está atualizando o seu robô, né? O que você vai colocar nele de novo? Pronto, as novidades, né? Quais são as novidades para a versão 2.0, é? Isso. Na versão 2.0, o mais que vai impactar vai ser a questão das mãos, porque na versão 1.0 não consegui planejar mãos para ele, né? Então eu consegui um capital, vamos dizer assim, consegui investir mais no meu projeto, né? E eu consegui construir as mãos, né? No caso eu comprei as mãos, né? E estou trabalhando em uma maneira de integrar no meu sistema, né? Aqui eu tenho uma demonstração das mãos que vão ser utilizadas por ele, ó. E essa mão aqui é boa que não precisa nem fazer unha. Essa aqui é boa por causa disso. Aí você comprou na internet. Sim. E aí você vai acoplar ele. A mão, elas mexem? Elas mexem, cada dedo mexe, né? E pode ser controlado individualmente, né? É? Sim. De outras novidades, uma questão muito recorrente no Helix era o fato de que ele não se mexia. Ele não Era parado, né? Isso aqui, inclusive, é de carrinho de bebê. Isso, carrinho de bebê. São rodinhas que eram utilizadas apenas para facilitar a nossa locomoção com ele, sabe? E agora, com a atualização, a versão 2.0, ele vai ser capaz de fato andar por conta própria, né? Ah, vai usar isso aqui, é? Então, aqui é uma parte das rodas que eu vou utilizar na região. Você vai, essas rodas aqui, você vai trocar aquelas lá por essa. Isso. Vou fazer diversas alterações na estrutura também para que ele de uma maneira fique mais robusto e mais resistente. Porque, por exemplo, a maioria da carenagem, né, que é a parte exterior dele, hoje em dia é feita em PVC, né? E como ele é muito pesado, a gente tinha muita dificuldade em transportar. Né? Quanto ele pesa? Cerca de uns 50, quando ele está carregado com todos os motores, todo montado, mais ou menos. Quase meu peso. Quase o peso de uma pessoa. Porque ele tem bastante ferro. Aqui é porque ele está desmontado, sabe? Aí, todo esse peso com plástico envolvendo, a gente tinha muito problema de quebrar, e era muito complicado a gente transportar, sem falar no fato de que ele não poderia ser desmontado para ser menor, porque muitas vezes o veículo não cabia, né? Então a gente tinha essa necessidade. Outra coisa também, ele tinha que ser levado em pé, né? Porque como se ele deitasse, ele desmontar, né? Desmontar, e a gente alguma coisa. Teria problema, e de fato a gente teve, né? Inclusive, um dos motivos pelo qual eu resolvi desmontar todo foi um ocorrido que aconteceu num transporte, né? Porque que aconteceu um acidente no transporte, ele soltou, caiu e quebrou, teve um dano bem grave. Então
baseado no que eu já estava planejado, eu adiei essa atualização, né? Que no caso, no início seria só uma reforma, mas ao julgar os danos eu achei melhor, de fato, Fazer esse novo. Essa daqui é a outra mão dele. Sim. Essa aqui... Aqui eu posso fazer uma demonstração. Ah, ela mexe, é? Isso. Essa daqui você comprou junto com a outra. Isso, quasinho. Ui! Ela mexe mesmo, né? De verdade, mas não faz medo não. Não, pode ficar tranquilo. Aqui, Mas é como é que conta? aqui no momento ela está sendo controlada por um software de computador, né? Então eu desenvolvi um software bem ligeirinho só pra gente poder testar. E Bem ligeirinho, ele fala assim, né? Um software, pra fazer um software bem ligeirinho, como se fosse a coisa mais simples, né? Como um arroz. Meu Deus, pra você né? Aí pronto, pra gente testar ela aqui minimamente, né? É algo bem provisório, né? Porque o que tá pra vir, a ideia é que as mãos trabalhem exatamente como o sistema de aprendizado dele, ou seja, ele aprenda gestos, a gente possa fazer diversos gestos com a mão, o que vai dar uma interatividade do robô muito maior com o público, né? Tem uma nova novidade também, né? Que é a questão de um novo movimento que ele vai ter, né? Que é o movimento de... Dançar o ziriguidum. Saudação. Ah, ele vai saudar, é? Sim. Aqui já é uma outra atualização também que eu já vou implementar, então ele vai poder fazer uma saudação no fim de uma peça de teatro, né? E ser bem mais divertido, vamos dizer assim, bem mais interessante. Com toda certeza. Agora, além do robô e do seu laboratório, você tem inventado outras coisas? O que é que você tem trabalhado de novas invenções? Pronto. Ultimamente, alguns projetos assim, meio pra mim, assim, pessoais. Por exemplo, eu tenho trabalhado com a chocadeira, que eu tô baseando ela, construindo em um frigobar, né? Você pegou um frigobar e você tá transformando ele numa chocadeira. Sim. Eu trabalho bastante com isso, de pegar outros equipamentos, né? E converter eles para alguma coisa que eu queira, sabe? Usando a sucata, né? O frigobar, ou melhor, a chocadeira. Chocadeira. Ah, é essa daqui? Sim, ela tá bem aqui. Você tá trabalhando nela para que ela possa se tornar uma chocadeira. Isso. Aqui a gente tem aqui, vou mostrar um pouquinho. Deixa eu... dá uma giradinha. Isso, dá uma giradinha. Isso aqui era um frigobar. Era. De quem você matou para pegar o frigobar? Esse aqui eu comprei de um senhorzinho que fazia reparação de refrigeradores. Eu não consegui encontrar na sucata em bom estado, né? Aí eu comprei na faixa de R$50, mais ou menos. E pronto. Aqui a gente põe onde a gente põe os ovos, ó. Ah, tem esse espaço aqui dentro. Mas isso aqui você fez, né? Isso aqui é acrílico. É acrílico. E esse acrílico, inclusive, ele nem é comprado. Ele é tirado de televisores. Os televisores de LED, eles têm um acrílico por baixo da região que a gente chama de backlight, né? Que é onde acende a tela, sabe? Então aqui eu serrei com as ferramentas e consegui o acrílico também, reaproveitando sucata, né? Um exemplo bem interessante da maioria da abordagem que eu utilizo para os meus projetos. O quanto dá para se fazer com sucata, né? Isso. Além da chocadeira, qual outra invenção sua que você tem utilizado? Pronto. Eu tenho também um pequeno sistema solar, de pequeno porte aqui em casa, que eu construí um equipamento com sucata também. Não. Quer dizer que a gente paga caríssimo para colocar energia solar, você conseguiu construir um... Não acredito. Sim. Você fez com o quê, pelo amor de Deus? Você vai passar o tutorial pra gente fazer em casa? Eu tô quebrando todas as tuas coisas. Você vai passar o tutorial pra gente fazer em casa? Dá uma olhada nele lá. Vamos olhar. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver esse... Eu não acredito que a gente paga tão caro por um... Você já tá se sentindo em casa, né? Super à vontade. Bom, essa sucata aqui, o que você consegue fazer se eu te entregar nas suas mãos? Você consegue transformar em alguma coisa? Tudo a gente transforma, né? Já viu? Ele consegue te transformar. E, ó, ele deu uma repaginada. Eu quero ser recalchutada. Vamos ver. Você tem energia solar na sua casa? Tem não, tem nem energia. Tem a janela, as portas que entra o sol. Mas ele construiu um sistema de energia solar. A gente paga caro para colocar energia solar em casa, ele conseguiu construir um. É muito melhor a gente ter um Edge em casa do que ter outra coisa. Que ele faz tudo, né? Faz tudo. Vamos lá, vamos ver o sistema de energia solar
que você fez. E aí, isso é bom, né? Porque você economiza energia. Ó, esse daqui tá dormindo. Olá, como está? Como você vai? Tudo bem? Ele não quer muita conversa, não. Eu acho que o robô é mais simpático. Bom, deixa eu passar pra cá. Então esse aqui é o sistema de energia solar. Sim. Aqui, o foco de tudo que eu construí tá nesse equipamento aqui, que é o inversor, né? Que na verdade ele é aquele negócio do som, né? É um módulo de carro. Aqui basicamente eu peguei o módulo de um módulo comum, automotivo, e eu fiz uma engenharia reversa da eletrônica do módulo, e com sucata eu fui construindo o meu equipamento que eu precisava para cá, certo? O detalhe, tanto em questão de eletrônica como em questão de software, ele também roda um programa. Reaproveitando tudo, literalmente tudo do equipamento. Até mesmo o visor original que o equipamento tinha, né? Eu tenho aqui também, ó. Aí você colocou, aí você tem placas solares lá em cima. Sim, no momento só uma, mas eu tenho. E aí desce pra cá e consegue fazer a conversão da energia. Isso, desce pra cá, a gente passa por esse equipamento, que é o controlador de carga. Ele carrega essas baterias e aí das baterias a gente vai para esse inversor, que aí de fato vai para as nossas tomadas, né? Rapaz, você é o terror da Enel. A ideia de descobrir que você faz esse tipo de coisa. Quanto tempo levou para você desenvolver esse sistema de energia solar? Esse sistema, eu diria que porque foi comprado em partes, né? Algo em torno aí de uns 3 meses com o projeto aqui, que foi o que mais demorou, né? Acho que em torno aí mais ou menos de 3 meses, né? 3 meses para você desenvolver tudo isso. É bom poder contar um pouco da tua história, né? Porque isso ajuda, incentiva os jovens que gostam muito dessa área, né? Então, pra gente encerrar, que você possa deixar pra juventude que te assiste uma mensagem pra quem quer seguir nessa área, pra quem também tem sonhos, né, como os seus. Eu gostaria de dizer assim que pesquise, né? Foque, estude. É bastante desafiador, né? Mas que é uma área fantástica. Quando a gente concretiza algo, a gente se sente realizado e tipo assim, tem muito potencial, né? É tecnologia, né? E assim, eu só tenho a desejar o melhor, assim, boa sorte e explore, vamos dizer assim, explore, que é uma área bastante vasta. Você tem muitas possibilidades, né? É fascinante. É isso aí, não desista, né? E não desista. Porque desafios são muitos. Ed, muito obrigado, viu, por mostrar um pouco da sua história, do seu trabalho. Você realmente é um inventor, um gênio. Você é um gênio. Que dizem que de gênio e de louco todos nós temos um pouco, ou muito, né? Sim. Muito bem. Bom, e essa foi um pouco da história. O que tu tá fazendo com o robô, pelo amor de Deus? Tô tentando conquistar aqui o robô. Conquistar o robô? É porque ele já roubou meu coração. Meu Deus, não. Depois dessa a gente fica por aqui. Essa foi um pouquinho da história desse robô, né? Do Helix, né? Aqui da Vajota pro mundo todinho. Ele encara mundo pela manhã na universidade e participa da primeira etapa. E no meio da tarde, só os fortes